Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu saúdo a igreja, os amigos, ouvintes, com a paz, aleluia, do Senhor Jesus. Onde a paz dele, aleluia, ele nos dá, de forma que o mundo não nos pode dar esta paz, aleluia. E ele mesmo tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós, para nos dar o fim a qual nós esperamos, aleluia. E todos nós estamos, aleluia, seguindo para o trabalho, chegando do trabalho, é porque, aleluia, desejamos coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui estamos para mais um momento de culto, aleluia. Vamos orar, pedindo de Deus ajuda, perdão, para mais uma oportunidade de obra evangelística neste lugar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, obrigada, Pai querido, por esta rica oportunidade, de mais uma oportunidade de estarmos aqui pregando a sua palavra. Ó meu Senhor Jesus, abençoa ricamente os rapazes aqui do posto, Senhor, que nos cede a energia para que a obra do Senhor, aleluia, se realize neste lugar. Pai, lhe peço as bênçãos para todo condutor de veículo, dos que estão, Senhor, seguindo para o trabalho, para casa. Meu Deus, dando livramento, repreendendo o espírito de morte, de confusão, de assalto neste lugar. Pai, eu que falo com o Senhor também peço a sua ajuda, peço o seu perdão das minhas falhas, que o Senhor esteja aqui tomando o primeiro e último lugar, nos ajudando para mais um momento de culto, Pai, onde a ordem do Senhor é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Que assim, Pai, que a palavra do Senhor não volta vazia, venha ter efeito, aleluia, no coração daquele que escutar. Aleluia, porque o Senhor mesmo diz que a sua palavra não volta vazia, mas ela vai para aquilo que apraz ao Senhor. Aleluia. Que as ricas bênçãos do Senhor, meu Jesus, alcancem a todos, com a salvação, com a cura, com a libertação nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Com os hinos da harpa congregacional, somente com um número, aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é adorar Ele na beleza dEle, na santidade dEle, aleluia. Quero adorar a Deus com o hino de número 334 da harpa cristã, aleluia. Este hino, aleluia, é a palavra de Deus cantada, aleluia, onde é para nós, para mim, para você, aleluia, um alerta de Deus, aleluia. Porque é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, alertando, aleluia, da salvação que só se encontra no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que só se encontra no Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o caminho, onde Ele é a verdade, onde Ele é a vida. E ninguém vai a Deus, vai ao céu, se não for pelo Senhor Jesus. Por isso Ele enviou, aleluia, o seu unigênito, e por isso Ele foi à cruz, para te salvar e para me salvar, aleluia. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor, aleluia. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação.
salvação. Aleluia. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre uma vitória no sangue do Cordeiro poder encontrará. Aleluia. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Aleluia. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Aleluia. Esse sangue precioso do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, por amor de você, por amor de mim, por amor da humanidade, aleluia, que nos garante a salvação de vida eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é o mesmo Deus que não muda, não mudou, aleluia. Louvado seja o nome dele para sempre, aleluia. E ele continua o mesmo, aleluia, lhe amando, esperando você tomar a decisão, aleluia, ainda se achando vivo, viva, de correr para os braços dele enquanto é tempo, enquanto pode achar, enquanto ele está perto, aleluia, porque esta obra redentora aqui, aleluia, é de alerta para mim, para você, aleluia, aonde nós não temos só que pensar em se preparar para as coisas desta vida, que é passageira, que é momentânea, aleluia, porque há uma vida eterna para mim, para você, aleluia, após esta vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se é com Jesus Cristo é vida, e vida em abundância, aleluia. Porém se é sem Jesus é morte, e morte eterna, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, aleluia. Então o Senhor, aleluia, quer dar a você e para mim, aleluia, a salvação de vida eterna. Oh, grande Deus Adonai, El Shaddai. Mas para isso é preciso nós nos preparar. Nós nos preparar com antecedência. Veja que estamos findando, aleluia, já este ano, aleluia. E todos começam a fazer seus preparativos. Começam a preparar suas festividades de fim de ano. Começa a preparar, aleluia, para quem vai enfrentar uma formatura, aleluia. Começa a preparar, aleluia, os comes e bebes, a vestimenta, os convidados. Começa a preparar, aleluia, se é um casamento, se é um batizado, seja qual for, aleluia, a preparação festiva que você vai comemorar neste fim de ano. Você se prepara com antecedência. Dos que são, aleluia, louvado seja Deus. Daqueles que têm, que são precavidos, se prepara já com bastante antecedência. Já vem de longos dias se preparando, juntando dinheiro, economizando, pagando aquela conta, aleluia, para que quando chegar no dia de usufruir, está tudo quitado, aleluia. Amém, Deus abençoe. Não deixa para a última hora. Esse que é precavido faz bem, aleluia. E assim é com o Senhor Jesus Cristo. Não se pode deixar para a última hora, aleluia, porque na última hora pode ser tarde. Louvado seja Deus para sempre, aleluia. Primeiro que a nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, nem daqui a pouquinho se vamos estar, aleluia. Louvado seja Deus. E da mesma forma não está escrito nem na minha nem na sua o dia, a hora, o ano em que o Senhor Jesus Cristo há de voltar.
Aleluia. Por isso temos que nos preparar com antecedência. Por isso que ele diz através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Porque essa preparação é com antecedência para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é que todos se salvem, que creia ou que não creia. Aleluia. Porque aqui não viemos falar de religião, mas viemos falar de um Deus poderoso, que derramou o sangue precioso ali na cruz do Calvário, por amor da humanidade, de você e de mim. Aleluia. Mas também é para quem crê. Glória a Deus. Quem crê será salvo, como o Senhor Jesus diz. É Ele quem diz. Quem não crê será condenado. Aleluia. E Ele não quer condenar ninguém. Ele quer dar vida e vida em abundância. Mas para isso é necessário crer que Ele é o unigênito de Deus, que Ele é enviado de Deus. É como Ele disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram para Ele: Senhor, qual é a maior obra? E Ele disse: a maior obra é crer naquele, aleluia, de quem o enviou. Aleluia. Louvado seja Deus. Então tem que crer que Ele é enviado de Deus, que Ele é unigênito de Deus. Aleluia. E que derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou, e vivo está à destra do Todo-Poderoso no céu de glória. E um dia voltará, aleluia, para buscar um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que se arrepende dos seus pecados, que deixa os seus maus caminhos, aleluia, e busca a face de Deus. Ele ouve dos altos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Aleluia. E é o que Ele quer fazer a cada vez que a palavra dEle é pregada. É nos chamar, é chamar você e eu, aleluia, para este concerto, para esta aliança, para que continuamente Ele esteja sarando a nossa terra, que é onde Ele habita, que é o nosso coração, aleluia, que é a nossa família, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, que se encontra, aleluia, aqui, glória a Deus, aleluia, em Mateus. Abençoe ricamente, glória a Deus. Creia no Senhor Jesus. Será... Olha o carro aí, ó. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro. Será salvo o Senhor e a sua casa, aleluia, amém? Glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, aleluia, no capítulo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, aleluia, glória a Deus. As mensagens que a gente traz aqui de pregação da palavra de Deus, a gente ora pedindo ao Senhor a direção da mesma. A gente não vem para cá de qualquer jeito, fazendo do nosso jeito. A gente ora ao Senhor, se consagra e pede a Ele a direção da palavra. E quando abrimos a Bíblia, eu creio, e é lá que Ele quer entregar a mensagem. E a mensagem combina certinho para aquilo que viemos fazer aqui. O que viemos fazer aqui foi trazer um evangelho que fala da cruz, que fala de Jesus, que fala, aleluia, do sacrifício dele ali na cruz do Calvário, que fala que um dia ele vai voltar e você e eu temos que nos preparar, aleluia, que fala, aleluia, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai a Deus se não for por ele. Ele é o único caminho. Louvado seja o nome dele para sempre, Senhor Jesus. Ele é o único caminho, ele é a verdade, aleluia, e ele é a vida. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, onde fala de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia.
glória a Deus, porque este é o anunciado pelo, aleluia, profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai, aleluia, o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este, João, tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele, aleluia, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, toma uma água aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João Batista, aleluia, já vinha anunciando do Senhor Jesus, alertando que um dia, aleluia, o Messias, o Salvador viria, aleluia. Louvado seja Deus, preparando o caminho do Senhor, aleluia, endireitando as veredas do Senhor, anunciando de que o Cristo, o Messias, o Salvador viria, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E aqui a pregação dele, de João Batista, era de arrependimento, aleluia, de arrepender-se porque é chegado o reino dos céus, aleluia. E possa ser que alguns nesses dias possa dizer que desde que se entende por gente que ouve dizer que Jesus vem e ele não vem, aleluia. Então note, glória a Deus, que ele ainda está lhe dando a oportunidade. Você ainda se encontra vivo, viva, aleluia. E a bênção de Deus, você está vivo. Veja que a misericórdia de Deus lhe alcançou mais um dia, porque é como diz o profeta Jeremias, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ele nos concede a cada amanhecer de dia a infinita misericórdia dele. Então, se ele está nos concedendo mais um dia vivo, viva, é porque ele quer ainda, aleluia, nos conceder a oportunidade de vida eterna com ele. Porque essa salvação de vida eterna só se dá com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não há outro caminho. Só há Jesus, o Salvador, aleluia, aquele que derramou seu sangue precioso. E é o que João Batista já falava aqui, aleluia, aonde ali ele estava no Rio Jordão, batizando as pessoas ali com a água do Rio Jordão. Mas ele dizia que viria um que era maior que ele, e que não somente com água batizava, mas com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, louvado seja Deus.
Grande é o Senhor. Então João Batista anunciava, alertando o povo, chamando o povo para arrependimento, para conserto, para aliança com Deus, aleluia. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui, chamando você e eu para este concerto, porque quando eu estou também aqui, eu também estou sendo chamada para ficar firme nesse concerto, nessa aliança, aleluia, de não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás, mas olhando para frente, para o alvo, para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ficando a cada dia com os pés firmados na presença dele e deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, aleluia, porque é o pecado que separa nós de Deus. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, por isso ele enviou seu unigênito por conta dos muitos pecados, aleluia, porque o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. É só por ele. Não é você estando numa fila grande, desde a madrugada até o anoitecer, e dizendo nesta fila, estou pagando todos os meus pecados aqui nesta fila. Ou você está passando por uma dificuldade tremenda e começar a dizer, estou pagando todos os meus pecados aqui com esse sofrimento. Não, o seu pecado e o meu só quem tira é Jesus, não é o sofrimento, porque ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo. E se tem sofrimento, e se tem dificuldade, é por conta do pecado, aleluia. Então só quem tira pecado é o Senhor Jesus. E não é só o pobre que sofre, porque o rico também sofre. Possa ser que possa dizer assim, mas tem tanto dinheiro e não sofre. Não, porque o dinheiro pode comprar tudo, sim, mas não compra saúde, não compra amor, não compra amizade verdadeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem muitos que têm muito dinheiro até para jogar fora, mas sofrem depressão, estão doentes, estão com uma doença terminável, onde dinheiro nenhum, medicina nenhuma dessa terra traz a cura. Ramantocova, aleluia. Note que é o Senhor Jesus que traz esta alegria, porque ele diz que quem crê nele, rios de água vivas fluirão do seu ventre, aleluia. Aleluia. E jovem dizer, em meio à doença, em meio à dificuldade, que na presença de Deus a tristeza salta de alegria, aleluia. Está em Jesus, aleluia, está tudo bem. Quando ali a tempestade no barquinho e os discípulos, Senhor, estamos indo a pique, afundando, e o Senhor, aleluia, não vê que vamos perecer? E o Senhor Jesus repreendeu eles, dizendo, homens de pequena fé, até quando sereis tímidos? Aleluia. O Salvador ali do ladinho deles, e eles duvidando. Assim o Senhor diz para mim e para você, que mesmo em meio à tempestade, em meio à luta, não é para a gente duvidar de que Ele está conosco. Ele disse que não nos deixaria só, enviaria outro Consolador. E esse Consolador é o Santo Espírito de Deus, que é quem faz você e eu nos arrepender do nosso pecado. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O Santo Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é para nós crer. Por isso que Ele pede que nós venhamos crer. Crer somente, aleluia. Tem que crer. O próprio Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Ele. Quem chegar até Ele tem que chegar acreditando que Ele existe, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Aleluia. Quem fizer sua oração pedindo algo para Deus, tem que pedir acreditando que Ele existe, porque Ele está ouvindo. Ele diz que não está com o ouvido dele agravado que não ouça, e nem com a mão encolhida que não possa salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então quando João Batista pregava no deserto,
pedindo para o povo se arrepender dos seus pecados. Aí ele vem dizer aqui no versículo, aleluia, 8, glória a Deus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João Batista pregava para o povo se arrepender dos seus pecados, entender que a salvação só se dá mediante o crer, o confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele também confessará diante do Pai que está no céu, aleluia. Porém aquele que negar Ele diante dos homens, Ele também negará diante do Pai que está no céu. Então uma coisa eu te digo, igreja: não negue ao Senhor Jesus quando te for feito o apelo, quando te for feito o convite. Se tu não podes dizer sim naquela hora, fica calado, fica em silêncio, mas não diz não para o Senhor Jesus, porque senão, aleluia, tu pode estar decretando a tua morte eterna. Pode não achar a chance, a oportunidade de ter uma nova oportunidade, de um novo convite para ir a Jesus. Aí você pode dizer: mas irmã, você diz que Ele amou, que amou o mundo. Sim, Ele amou e ama o mundo de uma maneira grande, que deu Jesus, e Jesus, aleluia, se deu por nós na cruz do Calvário. Porém Ele é justiça, e a justiça dele virá para todos, dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos. Aleluia, louvado seja Deus. Então Ele amou e ama, continua amando. Por isso todos nós estamos aqui. E tudo aponta para a volta do Senhor Jesus. Eu sei que nesse tempo agora, todo mundo compra, todo mundo vende, todo mundo está se preocupando somente em, aleluia, se embelezar, enriquecer, em achar o amor da vida, em achar, aleluia, a riqueza. Mas saiba, e dentre muitos dessa terra, eu e você, no mês passado eu não estive aqui pregando, eu prego uma vez só aqui, porque eu fiquei sem voz, minha voz sumiu, minha voz desapareceu, eu fiquei 2 semanas sem voz, aleluia, e não tinha como eu vir para cá pregar o evangelho sem voz. Fiquei doente, acamada, aleluia. Mesmo doentinha, eu queria vir para cá entregar folheto, porque eu tenho o prazer de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, mesmo não sabendo muito, mas sei dizer que Jesus liberta, que Ele cura, que Ele ama, que Ele transforma o mais vil pecador, aleluia. Louvado seja Deus. E foi eu que escutei Ele falando para mim: vai, prega a minha palavra. E Ele fala para você também, que já está aliançada com Ele, aliançado com Ele, e que muitas das vezes tem vergonha de fazer o id dele. Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para salvar o mais vil pecador. E Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho, aleluia. Não se envergonhe do Senhor Jesus, porque se você se envergonhar dele, Ele também se envergonhará de você, aleluia. O Evangelho é poder de Deus, a palavra de Deus é poderosa, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, onde ela penetra a divisão da alma, das juntas, da medula, onde ela traz discernimento ao coração do homem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aí continuando aqui na palavra, em Mateus 3, falando de João Batista, aleluia. Aí ele diz aqui, no versículo 10, e também agora está posto, aleluia, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E esse fogo
É o fogo literal que queima aqui papel, madeira. Mas esse fogo que o Senhor se refere é o fogo do inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E o Senhor não preparou o inferno nem para você e nem para mim, mas preparou para o diabo e seus anjos. E por isso Ele manda a sua igreja pregoar a sua palavra, para que ninguém vá para lá. Aleluia. Então é um chamamento de alerta. Assim como alguns países que estão aí sempre em alerta, tocando as buzinas, aleluia, para alertar o povo que vai chegar um tsunami, que vai chegar um terremoto, ou que vai haver bomba. Assim, a palavra de Deus sendo pregada é um alerta, é a buzina de Deus te alertando, me alertando, de que você e eu temos que nos preparar para qualquer hora, se Ele voltar ou se nós morremos, morrer em Cristo, aonde é vida e vida em abundante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, se essa árvore não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aleluia. E o Senhor não quer lançar você e eu no fogo. Ele quer que nós venhamos produzir fruto de arrependimento. Ele quer que nós venhamos ficar firmados nele, porque nós somos a vara e Ele é a videira, aonde nós somos enxertados nele. Aí Ele nos limpa para nós produzir bons frutos, para darmos frutos a 30, a 60, a 100 por um. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então você que já está aliançado com o Senhor Jesus, não saia, persevere, permaneça. Se o pecado está te rodeando como um leão, tentando te tragar, bramando, como a palavra de Deus diz, que o nosso adversário, ele nos rodeia bramando como um leão, tentando nos tragar. Aí o Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se o pecado está te rodeando para fazer tu sair da presença de Deus, para fazer tu, aleluia, se separar do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, da tua família, ou você que é jovem, que está firmado com Deus e sabe que a fornicação para Deus não é agradável, persevera, clama, chora nos pés do Senhor, porque é o lugar mais alto que você e eu temos que estar, nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Clamando, pedindo socorro dele, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa rocha, Ele é presente em tempo de dificuldade, de tribulação. Aleluia. E Ele não vai deixar, aleluia, você cair, eu cair, aleluia, por conta de uma cilada, de um laço do adversário. Porém, tem que permanecer firme, tem que clamar. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus. Então peça socorro de Deus, para não ser cortado e ser lançado no fogo. Aleluia. E para nós encerrar, aí diz aqui no verso 11: em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É João Batista falando do Senhor Jesus, que de fato Ele é poderoso. O nome dEle é poder. O nome dEle excede todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. A língua que não confessa a Ele hoje aqui em vida, um dia, no dia do juízo, vai confessar. Mas aí será tarde, porque o tempo chamado hoje, que é o tempo de salvação, quando Ele diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como o povo lá no deserto em Meribá, que, aleluia, endureceram o coração perante Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Jesus é poderoso. O nome dele, aleluia, é poder para expulsar toda a horte maligna de Satanás. Toda obra de bruxaria, de feitiçaria, cai por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grande Deus. O nome do Senhor Jesus é poder e tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Adonai, o El Shaddai, o grande eu sou, do que era, do que é, do que sempre será e do que há de vir e não tardará, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Para encerrar, no verso 12, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá, aleluia, no celeiro, glória a Deus, o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fogo consumidor, e consome todo o mal, aleluia. Todo dano lançado, todo dardo inflamado lançado contra o servo, contra a igreja do Senhor, o fogo consumidor do Senhor consome, aleluia. Mas é para quem crê. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que nenhuma arma preparada prevalecerá contra a igreja dele. Aleluia. E se tu és a igreja dele, não temas nenhuma cilada, não temas nenhuma obra de feitiçaria contra a tua casa, a tua família. Somente clama e repreende pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, e persevera. Persevera até o fim, porque ele diz, aleluia, para nós: guarda o que tens, para que ninguém tome, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, nesta noite, a palavra que trouxemos aqui para nós é uma palavra de alerta, aonde João Batista, tantos mil anos atrás, já trazia para o povo, pedindo ali, dizendo ali para o povo se arrepender, para o povo produzir, aleluia, fruto de arrependimento. E hoje esta mesma palavra não é diferente, aleluia. Arrependei-vos, aleluia, porque é chegado o reino de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estar no caminho do Senhor, melhor é estar com o Senhor, aleluia, do que 1000 em outro lugar, aleluia. Um dia é maravilhoso com Deus, do que 1000 tantos em outro lugar. Já disse o salmista, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta noite, você que nos escutou, essa palavra tocou o seu coração, se você entende que é importante a palavra de Deus ser pregada neste lugar, aleluia. Você que é a igreja, ore, nos ajude em oração, para que continuamente estejamos aqui anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E que haja fruto de arrependimento neste lugar, que haja salvação neste lugar, que as vidas que escutaram, aleluia, corram para os pés do Senhor. Procure, aleluia, a casa de Deus, casa de oração, porta do céu, para dizer perante o homem que quer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Que as bênçãos do Senhor sejam contínuas sobre a sua vida e a sua família. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, obrigada, Pai, por esta rica oportunidade. Que as bênçãos de salvação, de libertação e cura se dê na vida de cada um do que ainda se encontra aqui, nos pontos de ônibus, nos veículos, no semáforo, no estabelecimento comercial, aleluia, dos que já passaram, dos que ainda irão passar, Senhor. Que as bênçãos do Senhor os alcance, Pai, continuamente, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os rapazes, Pai, cobre eles com seu sangue, dando livramento, dando cura, dando salvação,
em nome do Senhor Jesus. E eu que falo com o Senhor, Pai, também peço, aleluia, livramento, cura, salvação para mim e para minha casa, Deus, porque o Senhor mesmo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. E eu creio e quero crer continuamente, meu Senhor. E os que nos ouvem, Pai amado, ali, Senhor, na rede social, no YouTube, que o Senhor os abençoe, Pai, com vitória. Os que são inscritos no nosso canal, Senhor, que nos dão esse apoio, Deus da glória. Dos que ainda irão se inscrever, Pai querido, que o Senhor os abençoe ricamente, Pai, com a vitória de cura, de salvação, de libertação, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Todas essas bênçãos nós estamos lhe pedindo, meu Deus, e lhe agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.